Boa tarde. Novamente é chegado o momento de compartilharmos observações e estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Temos abordado o livro O Homem Integral. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 7º, que se intitula Planificação Interior. Esse capítulo ele tem alguns tópicos bem interessantes. O primeiro deles que nós estaremos analisando, problemas sexuais. O segundo, relacionamentos perturbadores. O terceiro, manutenção de propósitos. O último, lei kármicas e felicidade. Então, são esses itens que compõem o capítulo Planificação Interior, que nós estamos iniciando hoje os comentários. O nosso estudo dessa tarde estará mais assentado nesse primeiro tópico, problemas sexuais. Mas, como sempre, iniciamos os nossos estudos com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Sempre lembrando que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante a divulgação da mensagem espírita. Então, vamos. O nosso tema hoje, planificação interior, e separamos aqui do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, passagem à carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, vamos aqui fazer algumas observações sobre essa passagem da mensagem de Emmanuel. É interessante quando o benfeitor nos chama a atenção de forma veemente, porque ele diz assim: é um dos maiores absurdos de alguns discípulos atribuir, responsabilizar ao conjunto de células passivas, ao nosso organismo físico, que servem ao homem a paternidade, né, a responsabilidade de crimes e desvios da terra. Emmanuel nos chama a atenção ao fato significativo de que vícios, desequilíbrios morais, condicionamentos estabelecidos em desequilíbrios têm um único e principal responsável, o espírito do homem. Jamais as questões podem passar a ser responsabilidade do corpo, da genética, da educação, de qualquer área exterior ao espírito humano. Claro, qualquer uma delas pode servir de elemento coadjuvante, acessório, mas o principal é o espírito do homem. Então, o que Emmanuel aqui nos propõe é: jamais atribua dificuldades de ordem moral, comportamental ao seu corpo. Corpo, como diz já o Evangelho segundo o Espiritismo, não dá cólera a ninguém. Mas o espírito colérico, com tendência à ira, é que usa o corpo como instrumento para evidenciar o seu conteúdo de desequilíbrio. Claro, o Evangelho faz a referência à cólera, mas que é aplicável a qualquer tendência emocional, comportamental
geradora de desequilíbrio para o homem ou para a sociedade humana. O responsável, o verdadeiro pai, é o espírito humano. Desse modo, recebendo a luz do conhecimento da doutrina espírita, as diretrizes apontadas pelo Evangelho de Jesus, nós temos os instrumentos suficientes para realizar o trabalho de superação, de aquisição de virtudes, de superação de vícios, de aquisição de virtudes, de superação de emoções, de paixões que nos causem desequilíbrio e sofrimento. Depende exclusivamente de nós. A diretriz, a direção firme no campo da superação. Então, vamos para o nosso assunto, que de certa forma tem a ver com isso que nós estamos aqui conversando. Planificação interior. O primeiro tópico que separamos diz assim: a denominada revolução sexual dos últimos tempos abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca descartável. Pode até nos parecer surpreendente em relação à temática do capítulo, porque a temática tem a ver com plenitude, com estado de graça interior. Mas Joana começa tratando da questão na área dos desequilíbrios sexuais que a sociedade moderna vivencia, que aqui ela chama de a denominada revolução sexual. Essa revolução ela começou nos anos 70 com a descoberta e a disseminação dos anticonceptivos, da pílula sobretudo, que a princípio representava o atestado de liberdade para a sexualidade em termos de vivenciá-la sem haver riscos para as consequências mais comuns, que é a gravidez e os filhos. Mas, não utilizada, educada e cuidadosa, ela foi o principal instrumento de estímulo para o estabelecimento da promiscuidade dos dias que vivemos, no nível de intensidade que a sociedade materialista motiva. Como Joana lembra aqui, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, fazendo com que, desde a mais tenra juventude, haja um nível de entendimento desviado dos objetivos e funções da sexualidade, atribuindo a ela a busca exclusiva do prazer em termos mais intensos possíveis, sem haver a correspondente responsabilidade com o uso do sexo. Então, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca descartável. E hoje, nos dias em que estamos vivendo, nos dias modernos, isso tanto é aplicável ao homem quanto à mulher, porque a intensidade dos desequilíbrios nessa área apenas avolumou-se ao longo dos últimos anos.
Mas prossigamos aqui com Joana. A sociedade contemporânea sofre os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. Então, é o efeito que é apresentado na sociedade contemporânea, a sociedade em que estamos vivendo atualmente, através dessa liberação sem disciplina. A doutrina espírita, ela não passa normas de conduta moral para ninguém. Mas, como diz os estudiosos da doutrina espírita, me parece que a frase é atribuída a Herculano Pires, o espiritismo não impõe, não pede nada em termos de obrigação para os seus profitentes, mas espera tudo de cada um de nós. Tudo no sentido do esforço máximo que possamos fazer para adequar a nossa vida, ao nosso comportamento, à iluminação que a doutrina espírita projetou na sociedade humana e dentro de cada um de nós. Então, voltando aqui ao texto de Joana, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. Esse é o ponto. A vivência da sexualidade no seu momento adequado, de forma equilibrada, que traga tranquilidade e consequente responsabilidade àquele do qual se faz uso. Aqui nós deixaríamos uma referência muito importante nas obras que vieram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que nos ajuda muito na percepção equilibrada da vivência da sexualidade. O primeiro dos livros que nos vem à mente é Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel. Um livrinho fininho, mas de um conteúdo profundo, muito importante para cada um de nós. Nesse livrinho Vida e Sexo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, há capítulos como namoro, divórcio, casamento, promiscuidade, homossexualidade, todos os assuntos atinentes e importantes para o conhecimento nosso é tratado ali de uma forma profunda e sintética por Emmanuel. Mas também o livro da Lavra do Espírito André Luiz, Sexo e Destino. Mesmo de uma forma romanceada, o livro traz subsídios e orientações doutrinárias muito importantes no campo da sexualidade. Sexo e Destino fica aí, muito indicado para todos nós. Também do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Há pelo menos 2 obras que tratam muito dessas questões que aqui eu me recordo. Loucura e Obsessão é o primeiro deles, que nos vem à mente, e também Sexo e Obsessão. Importantíssimos esses livros, de Manuel Filomeno de Miranda. E, bom, continuemos aqui com as nossas reflexões do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá as consequências naturais.
Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre para abusos injustificáveis e de efeitos lamentáveis no psiquismo profundo. Então, a única diretriz correta, e que Joana começa logo dizendo para nós, é: a consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo. É preciso que, na nossa reflexão interior, antes de nos envolvermos em qualquer atividade nessa área, nos perguntar: se fosse alguém agindo desse modo comigo, o que eu acharia? Colocar-se no lugar do outro, ter empatia e respeito pela criatura humana tem tudo a ver com o equilíbrio dessa conduta. Então, é muito importante a autorreflexão, porque a consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo. Esse relacionamento íntimo que eu esteja tendo pode trazer consequências danosas ou difíceis para mim ou para outra pessoa? Tenho meios de assumir possíveis consequências do ato sexual, como a gravidez, um filho? Porque é importante aqui deixarmos claro: os métodos contraceptivos não protegem 100%. Mesmo a pílula tem uma eficácia que se aproxima, mas não chega aos 100%. Métodos preservativos como a camisinha, muito menos. Sempre há a possibilidade de uma gravidez. Então, um relacionamento íntimo, para estar bem alicerçado e aprovado pela nossa consciência, tem que abranger esse campo. Voltemos aqui ao texto do livro. Que ele assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre para abusos injustificáveis. Como já diz a sabedoria budista, o equilíbrio está no meio. Nem castração, nem liberação irresponsável, mas uso consciente. É essa diretriz que Joana aqui também nos convida a ter. Porque senão, ela diz aqui no final, e abusos injustificáveis e de efeitos lamentáveis no psiquismo profundo. Quando não se usa esse critério, as possibilidades são grandes para sofrimentos psíquicos e emocionais graves, profundos. Aliás, na sociedade atual em que nós vivemos, é um dos pontos de maior descuido e de desequilíbrio na educação, na exemplificação que é dada aos jovens em termos da conduta equilibrada na área da sexualidade. A doutrina espírita, como citamos aqui alguns livros, ela fornece um material muito rico para a iluminação, para o entendimento do homem em torno do uso adequado e equilibrado da sexualidade. Mas é preciso que nós estejamos abertos a essas propostas. A vida se mantém sob padrões de ordem.
onde quer que se manifeste, não há aí exceção para o comportamento do homem. O uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências, que só a educação do hábito consegue harmonizar. Então, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes e carências. Quando Joana se refere de quaisquer função, é porque, de fato, do mesmo modo que a excessiva sexualidade disseminada pelos meios de comunicação fomenta o uso desequilibrado dos órgãos sexuais, acarretando possibilidades de doenças, desde aquelas sexualmente transmissíveis, mas também a um nível de desajuste e de sofrimento emocional, quando essas relações são interrompidas por ausência de maior compromisso entre aqueles que a elas se entregam. Então, os relacionamentos afetivos, que não tendo ainda uma base firme em termos de compromissos pessoais, de identificação de vida, de objetivos entre um casal, levam muitas vezes a mais adiante um relacionamento interrompido de forma abrupta, causar sofrimentos inomináveis àquele que se sente lesado. É em torno disso que Joana fala aqui. Claro, comer demais, alimentação desequilibrada, que fomenta um trabalho excessivo para os órgãos digestivos, mas adiante produz também graves desequilíbrios para o organismo humano. E também se enquadra aqui nos pontos de distúrbios, de desajustes. O caminho do meio, como há pouco citávamos, sempre é o caminho ideal para o uso, para as atitudes e comportamentos da criatura humana. A vida saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar. Então, aqui nós somos esclarecidos sobre o ponto básico, o alicerce para o equilíbrio no uso das nossas funções na área da sexualidade, educação do pensamento, educação mental. E mais adiante, Joana acrescenta, da canalização correta das energias. As energias associadas aos órgãos genitais são profundamente criativas, desde a serem criativas em termos de corpos físicos, como criativas na área do desenvolvimento artístico, das atividades onde a criatividade torna-se um veículo de canalização dessas energias. Então, Joana cita pelo trabalho, pelos desportos, porque, principalmente para os jovens, aonde a intensidade do desenvolvimento dos hormônios associada aos órgãos genitais exigem deles
a utilização desse excesso de energia totalmente passivo de ser trabalhado no envolvimento das atividades desportivas, no trabalho também, né, de um modo tal que possa se passar por essa fase sem maiores distúrbios nem compromissos. É uma fase no comportamento do homem ou da mulher aonde a grande carga hormonal produzida, num período no qual o homem e a mulher ainda não firmaram a sua personalidade, o seu entendimento da vida, o que normalmente só ocorre após os 20 anos de idade, essas indicações que Joana lembra aqui são profundamente importantes. Tá? E ela acrescenta mais: pelas conversações edificantes que proporcionam resistência, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar. O sexo está abaixo, né, do cérebro, da cabeça do homem, porque ela é quem deve conduzi-lo, é quem deve exercer domínio. Mas aí a sociedade materialista, de uma forma deturpada, desequilibrada, colocou muitas vezes acima da inteligência, da cabeça do homem ou da mulher. E isso aí levou e tem levado a um vasto campo de sofrimento, de distúrbios e de afastamento daquilo que é o objetivo maior de nosso estudo: planificação espiritual, psíquica. Então, finalizando esse parágrafo, Joana diz que proporcionam resistência, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar. Então, essas atitudes que proporcionam bem-estar, elas se dão pelo uso equilibrado de todas as funções que fazem parte da nossa estrutura orgânica. É o uso equilibrado delas que tem como consequência a saúde, o bem-estar. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não lodaçal de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que lhe tem ascendência, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Então, bem conduzido, o sexo é essa maravilha que Joana aqui nos lembra. É santuário da vida. É através dele que se possibilita a multiplicação das espécies e do homem. Mas é preciso estar atento para que ele não se torne lodaçal de intoxicação e morte. Que ele não se torne um vício. E esse vício tem trazido tanto sofrimento a tantas pessoas. Inclusive com o avanço da internet, onde a quantidade absurda de vídeos associado aos distúrbios e desequilíbrios sexuais chega ao ponto de levar muita gente à cadeia. À cadeia. Né? Vez ou outra a gente escuta no repórter quando descobrem, e a pessoa é presa, de envolver-se com vídeos associados à pedofilia. Por outro lado, também tem sido objeto de alerta os vícios causados pelo uso abusivo e desequilibrado de vídeos pornográficos, geradores também de dependência psíquica. Grandes estudiosos nessa área já apontam para nós que uma determinada carga de hormônios associados ao prazer, quando
o vício desses vídeos provocam repetidas vezes descargas desses hormônios, a pessoa se torna dependente, à semelhança da cocaína, de qualquer outra droga química, e que necessita de ajuda psicológica adequada. Então, essas são as advertências dos dias que nós estamos vivendo, tá? Para que não se torne um lodaçal, intoxicação e morte. Bom, prossigamos aqui com os slides desse estudo, que é um estudo bem colocado por Joana de Ângeles nesse capítulo. Plenificação, vejam só. Plenificação interior, que é a planificação espiritual, psicológica. Mas para caminharmos em direção a ela, Joana inicia pautando essas diretrizes e advertências em torno da sexualidade. A terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise, que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Então, nós temos aqui ainda um slide anterior que não comentamos. Estamos voltando para não deixar de comentar todos. É aqui. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturte com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves. Então, vamos analisar ainda esse tópico aqui. Então, os problemas sexuais se enraizam no espírito. Isso significa que dificuldades maiores que alguns de nós apresentem nessa área têm a ver com o nosso passado reencarnatório. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Inadequações, conflitos de relativa intensidade na área do comportamento sexual deve levar o indivíduo a mergulhos profundos em si mesmo, na busca de motivos e razões que se encobrem no seu passado reencarnatório. E continuando, Joana diz que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas. O uso desequilibrado, o uso de forma intensa das estruturas orgânicas associadas ao sexo, às glândulas genésicas, é produtora de maiores dificuldades e de patologias. Porque Joana, mais adiante, esclarece, exteriorizando-os em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves. Inclusive aquela que citamos há pouco, que tem até uma denominação por estudiosos na área. Eles chamam de aditos da pornografia ou do desequilíbrio sexual. Aditos como sinônimos de viciados. Então, isso tem acontecido de uma forma absurda nos dias em que nós estamos vivendo. E o resultado, muitas vezes, e aqui Joana assinala a advertência,
é o surgimento de psicopatologias graves, porque é o seguinte, a pessoa não consegue se libertar mais sozinha, de chegar ao ponto de que ela precisa receber orientação e ajuda psicológica adequada. Há hoje em todo o Brasil grupos à semelhança dos alcoólatras anônimos que trata desses aditos anônimos em qualquer área de distúrbio sexual da conduta humana. E sabe-se que esses grupos têm também obtido muito êxito em ajudar as pessoas, à semelhança, como citamos, dos alcoólatras anônimos. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise, que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. É aqui Joana nos leva a refletir a respeito dos grandes conflitos que assoma a alma humana quando o homem ou a mulher se percebem num corpo no qual não se identificam fisicamente. E essa ausência de identificação, como Joana aqui nos propõe, deve levar a uma tranquila autoanálise. Tranquila autoanálise em termos de quê? Através da ajuda psicológica adequada, sendo necessário, trabalhar um nível de condução desses conflitos para que resultem em um nível de bem-estar e de paz interior para aquele que vivencia. Porque se dá o seguinte, do mesmo modo que na área da economia, do trabalho, alguém pode, numa existência, ter usado riqueza e bens de uma forma profundamente egoísta e doentia, o que facultará a ele, numa existência posterior, a carência de recursos físicos e passar por necessidades materiais, a fim de aprender a valorizá-las, sem se prender a elas de forma egoísta, como foi no passado, ocorre também na área da vivência sexual. Pessoas que foram profundamente desequilibradas na condução de suas energias nessa área, que geraram muita dor e sofrimento nos outros, se candidatam a reencarnações com carências nessa área e graves conflitos interiores. E a causa é o espírito. É a alma que não está no corpo por primeira vez, que já esteve inúmeras outras vezes, e naquela área na qual hoje nós nos percebemos em carência, em sofrimento, não tenhamos dúvida, se a causa não está na vida atual, a doutrina espírita nos orienta para procurar nas vidas anteriores. Na busca de uma autoanálise, de uma autorreflexão. E, se necessário mesmo, as terapias associadas à regressão de memória, realizadas por terapeutas especializados nessa área, associados à psicologia. Às vezes é necessário. Claro que o mergulho profundo na compreensão espiritual da vida, como nos é apresentado pela doutrina espírita, resolve grande número de casos e de situações, facultando com que o espírito consiga canalizar, conduzir essas energias, sem se sentir desequilibrado, nem envolver-se em um relacionamento onde a promiscuidade faça parte e que possa lhe gerar, inclusive, doenças e problemas maiores. Não basta satisfazer o sexo,
toda fome e sede saciadas retornam, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome, perfeitamente suportável, em vez do constante conflito da insatisfação. Interessante, né? Esse parágrafo que separamos aqui desse estudo. Porque Joana começa dizendo, e, claro, nos orientando de uma forma muito positiva. Não basta satisfazer o sexo. Porque, tal como as necessidades da fome e da sede, as necessidades do nosso estômago, tão logo saciadas mais adiante retornam. O importante, ela destaca, é harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência. E aqui Joana é bem sutil, embora com alguma fome. Afinal de contas, nós vivemos no mundo de provas e expiações, aonde certo nível de incômodo, de insatisfação, é característica desse planeta. Mas essa alguma fome, Joana acrescenta, perfeitamente suportável, em vez do constante conflito da insatisfação. Porque só são as duas hipóteses que existem. Ou o controle equilibrado, que possibilita alguma fome suportável, ou a entrega ao desequilíbrio, que todo dia se renova pela fome insaciável de voltar a vivenciar aquelas experiências. É as duas hipóteses que aqui ficam colocadas. Os problemas sexuais devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados à conta de pequeno significado. Esse é o último tópico que vamos analisar no estudo de hoje. Então, os problemas sexuais todos temos. Ninguém é exceção. Em termos, né, do comum da criatura humana, no nível de espíritos imperfeitos que estamos no mundo de provas e expiações. Dessa vida ou de outras vidas, nós trazemos questões sexuais que muitas vezes geraram conflitos e problemas, mas que devem ser enfrentados sem hipocrisia, sem querermos parecer o que não somos, nem cinismo, que muitas vezes apenas encobre os distúrbios interiores que a pessoa vivencia com ela mesma. Fora de padrões estereotipados, modelos que são empurrados pela sociedade moderna, pela falsa moralidade, tão pouco levados à conta de pequeno significado. Não. Os órgãos genitais, as glândulas a ele associadas, têm um potencial de energia, de vibrações, que precisam ser conduzidos, disciplinados, orientados, às vezes sublimados também, mas que sempre pedem a diretriz do Espírito na sua condução. Diretriz na qual todos nós, como dissemos no começo desse estudo, somos aquinhoados, beneficiados de muitos instrumentos que a doutrina espírita nos possibilita. Pelo autoconhecimento, pelos objetivos que devem transcender objetivos materiais. Nós estamos de passagem por um país que não é o nosso,
por um corpo que não representa a vida, cujo direcionamento maior prossegue na realidade espiritual da vida. Então, estarmos bem conscientes desses elementos que a doutrina espírita nos possibilita, nos favorece a trabalharmos com êxito essa área de grande sofrimento e desequilíbrio para uma grande maioria das criaturas humanas, mas também de felicidade e de abertura para plenitudes, quando utilizada de forma equilibrada, conscientizada pela mente, pelo pensamento que recebeu nas diretrizes do Evangelho de Jesus o caminho ideal para aproveitar a experiência física reencarnatória em que estamos inseridos. Agradecemos a todos que nos acompanharam, venham nos acompanhar nesse estudo, se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos.